1 Samuel 17, 41 vai dizer assim: o filisteu também se vinha chegando. Vamos ler o 40. Vamos ler o 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vir a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. Repita comigo: hoje mesmo. As aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Se eu fosse você, já estava falando. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Todos conhecem muito bem a história de Davi, mas eu quero voltar um pouquinho na história, como que Davi foi ungido a rei. Porque Deus, ele escolhe Saul para ser rei, porque o povo estava pedindo um rei para Israel. Então, quando Deus pede um rei para Israel, Deus então unge a Saul como rei em Israel. E Saul, ele faz o que era mal para o Senhor. Ele não obedece. E quando a gente não obedece, a gente perde aquilo que Deus nos entrega. Quando a gente não obedece, a gente perde aquilo que Deus nos entrega. Saul, ele era ungido a rei. Ele tinha unção do Senhor sobre a vida dele. Mas, por não obedecer, ele perde o que Deus havia entregado para ele. Saul, o que ele faz? No capítulo de número 13, a Bíblia nos diz que ele vai oferecer sacrifício a Deus, sem esperar Samuel. A Bíblia nos diz, no capítulo de número 13, que porque Samuel estava demorando, porque Samuel chega para Saul e fala que ia demorar 7 dias para ir encontrar com ele, para oferecer sacrifício e estabelecer o reinado dele sobre a terra. É muito forte isso aqui, irmãos. Eu estou sentindo a graça. Escute isso aqui. Só que Saul, na pressa, na agonia, porque o texto nos diz, no capítulo de número 13, que o povo começou a se dispersar e sair de perto de Saul. E ele, com medo de ficar sem ninguém, sem reinar ninguém, talvez com medo de que o povo o abandonasse, sendo que ele se esqueceu
que quem o ungiu foi Deus. Ele tira a confiança de Deus quando ele oferece holocausto sem esperar Samuel. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Ele vai oferecer sacrifício sem Samuel, porque o povo estava ficando longe dele, mas ele se esqueceu que quem estava perto dele era o Senhor. E quando nós nos esquecemos disso, nós queremos colocar a nossa. Saul coloca a mão dele. Espera, eu vou oferecer o sacrifício aqui e vai estar tudo bem. Não está, porque não era para ele oferecer sacrifício, ele tinha que esperar Samuel. E aí, como se não bastasse, chega no capítulo de número 15, Deus dá uma ordem para Saul, para ele ir e acabar com os amalequitas. Deixa eu ver se eu estou falando certo o nome do povo. Amalequitas. Deus, ele dá uma ordem para ele ir e acabar com os amalequitas, com todo mundo, com homens, mulheres, crianças, gado, tudo, com o rei, com tudo. Só que Saul, ele vai, e quando chega lá, ele mata todo mundo, mas deixa as ovelhas e os bois, e ainda fica com o rei. Está no texto, eu vou mostrar para vocês. E aí Saul, ele vai dizer que quem pegou as ovelhas e os bois foi o povo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quando Samuel chega para ele e fala: o que é que você fez? Ele vai dizer: foi o povo. Pegou as ovelhas e os bois para sacrificar. Para sacrificar. E a Bíblia nos diz, eu quero que você acompanhe comigo, capítulo 15, versículo de número, vamos ler o 20, para você entender esse contexto, para você entender isso aqui, e entender uma frase, um versículo, que você fala tanto, e muitas das vezes você não sabe o contexto bíblico. Quem achou, diga glória a Deus. 15 e 20. Só voltar um pouquinho, que diz: então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, que era o rei de Amaleque, e os amalequitas, e o destruí totalmente. Aí olha o que diz o 21, mas quem está comigo? Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Você acha que você está fazendo sacrifício, e o seu sacrifício está bom, mas Deus está dizendo: é melhor obedecer do que sacrificar. Olha aqui, obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Você já não ouviu a expressão: é melhor obedecer do que sacrificar? Quem já ouviu? Por quê? Porque Saul estava dizendo: o povo pegou os bois e as ovelhas e quis oferecer o holocausto a Deus, aleluia. E aí Samuel vai dizer assim: você acha que Deus está querendo o que? O sacrifício ou a obediência?
O sacrifício ou a obediência? Então Samuel vai dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Fala para o teu irmão: melhor é obedecer. Aleluia. Porque isso que Saul fez com que ele perdesse o trono. Ele perde. E Deus já tinha achado Davi. E Deus já tinha achado Davi. Porque o povo escolhe um homem forte, um homem de aparência forte, mas Deus escolhe aquele a quem Ele vê o coração. E quando chega no capítulo de número 16, a Bíblia vai nos dizer que Deus então chega para Samuel e fala: vai na casa de Jessé, e lá eu vou te mostrar quem é que você vai ungir. Ele fala: eu vou até lá, Saul vai querer me matar. Ele fala: não, diga que você vai só oferecer um sacrifício. Quando ele chega lá, Jessé vai dizer: é de paz a tua vinda? Ele vai dizer: é de paz. Chame os teus filhos, porque nós vamos sacrificar. E quando chama os filhos, o primeiro que entra, Eliabe, forte, de guerra. Samuel vai dizer: é esse aí. Imagina chegando alguém aqui, toda arrumada. Eu até devia vir com uma roupa diferente hoje, viu? Chegar aqui uma pessoa toda arrumada, que você não conhece, e você fala: nossa, certamente esta será a pregadora. Para você entender isso aqui: ah, essa deve ser a pregadora. Olha só, parece pregadora mesmo, rapaz. E aí tem uma senhorinha lá no fundo, com a sainha toda, e uma blusinha assim. E aí já chama a irmã. Eu não vou falar Maria, porque senão vocês vão bater. Chama a irmã, que ela vai vir pregar. E todos, você vai olhar e falar assim: nossa, eu pensei que era aquela. Foi exatamente isso que aconteceu com Samuel. Ele olha do lado de fora, e o próprio Deus vai dizer para ele: vocês olham o que está do lado de fora, mas eu vejo o que está dentro. Eu vejo o que está dentro. O Senhor te conhece do lado de dentro. Ele sabe quem você é do lado de dentro. Tem gente que não dá nada para você, e eu vou provar isso no texto, na vida de Davi. Tem gente que não dá nada para você, olha para você e fala: não tem nada, não vai dar certo. Mas Deus é aquele que passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, passa 6, passa 7 filhos, e Ele vai dizer: não tem mais nenhum. Orabaço e decantará. E Jessé vai dizer: tem um, está lá cuidando das ovelhas. Manda-o chamar, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Sabe o que Deus está dizendo? Mesa é lugar de honra. Mesa é lugar de honra. Deus vai te honrar aonde ninguém te dá nada. Orabaço e decantará. Deus vai te honrar onde ninguém te dá nada. E é interessante que quando chega Davi, o Senhor vai dizer: é esse. É esse. Davi é ungido a rei. E quando Davi é ungido a rei, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. E Saul, o Espírito do Senhor se retirou dele. Você entende
que se você não obedecer, Deus pode te tirar aquilo que Ele te entregou? Tem muita gente que fala que não, a unção continua, pode estar não sei o que, pode estar não sei o que lá, e Deus vai continuar. Não, queridos, o texto me garante que tira o espírito de Saul e é colocado em Davi. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Fala para o teu irmão, é melhor obedecer. Davi obedece porque ele obedecia o pai dele. Ele cuidava das ovelhas do pai. Ele estava lá. E a Bíblia nos diz mais para frente que ele mata o urso, ele mata o leão, só para guardar as ovelhas. E aí quando se retira o espírito de Saul, vem um espírito atormentando ele. E quando o espírito vem atormentar ele, eles falam: busque alguém que toque harpa, para vir tocar para mim. E aí ele vem, quem? Davi. Davi vai tocar a harpa para ele, porque além dele tocar um instrumento, ele tinha unção. Orabaço e decantará. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Fala para o teu irmão assim: não adianta ter só um instrumento, você precisa ter unção, ter presença. Aleluia. Ele tocava a harpa e Saul se acalmava. Ele tocava a harpa e Saul se acalmava. Aleluia. Mas a Bíblia nos diz que se levanta o povo filisteu contra o povo de Israel. E quando se levanta o povo, a Bíblia vai dizer que filisteu de um lado, povo de Israel do outro, no meio do vale. E aí vem um gigante. E o gigante chega no meio do arraio e vai dizer: só quero um. Se esse um me matar, a gente serve a vocês. Agora, se eu matar, vocês vão servir a nós. 40 dias. Quantos dias? O povo de Israel lá, tudo recuado. Agora eu vou conjecturar, tá? Isso não está na Bíblia, mas eu vou conjecturar para você entender. Quem vai? Vai você? Não, eu não vou não. Não vai você então, não, eu não vou. Mas você é maior. Não, é melhor você. Você é melhor na espada. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Talvez esses 40 dias, Bia, um estava jogando para o outro. Vai você, vai eu não. Vamos tirar na sorte. Isso não está na Bíblia, tá, irmãos? Eu estou conjecturando para você entender. Porque 40 dias o povo de Deus temeu. O povo de Deus teve medo. Só que enquanto o povo de Deus estava com medo, Deus estava usando Jessé para dizer: pega o alimento e leva lá para os seus irmãos. Porque quando Deus tem o momento certo para te usar, Ele vai levantar alguém para te direcionar. Essa desceu quentinha. Eu estou sentindo a graça. Enquanto eles estavam com medo, Deus usa o próprio pai para dizer: leva o alimento lá. Porque Davi tinha que estar lá. Aleluia. E eu não estou pregando o que está no meu esboço, não. Eu estou pregando aquilo que o Espírito Santo está me mandando. Entenda que sempre vai ter uma direção de Deus para o Senhor te tirar do meio das ovelhas, te tirar do anonimato para dizer: olha lá, é de Deus, eu levantei, eu ungi, eu preparei e agora eu vou usar. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Davi estava no anonimato e usa o pai para dizer: leva lá o alimento. Quando ele chega lá e vê aquele alvoroço, os homens de Israel tudo escondido, tudo com medo, iam dizendo: olha,
O rei já falou que vai dar, não vai ter que pagar imposto, vai casar com a filha, vai ter bens, se matar o gigante. E ele vai dizer: como é que é? Como é que é? Hein, presbítero Renato? Como é que é aí? O que eu vou ganhar? Como é que é aí? E aí o outro começa a falar. Só que a Bíblia me diz que quando o irmão dele vê ele, o irmão dele vai dizer assim. Aqui vamos ler o versículo 26 do capítulo 17. 1:17. 1 Samuel 17, versículo 26. Olha o que diz. Não, perdão. Vamos ler o 26 mesmo. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu? Aqui Davi já estava falando desse incircunciso filisteu. Está falando o quê? Esse incircunciso filisteu nós vamos matar. Ele já estava dizendo que ele não era do povo de Israel. Já estava dizendo: nós vamos fazer alguma coisa. Quem vai ganhar? Quem acabar com esse incircunciso? Quem já ouviu essa expressão? E olha o que ele diz assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aqui Davi já estava indignado, irmãos. Aqui Davi já estava: quem é esse cara? Quem é esse cara que está afrontando o Deus vivo? Quem é ele? Perceba. Adoro isso. Perceba que Davi não viu o tamanho do gigante, não viu o peso da espada, não viu o que ele estava vestindo. Só disse: quem é esse que está querendo vir contra o Deus vivo? Você precisa confiar e acreditar no Deus que você serve. Não importa o tamanho do gigante. Davi aqui não estava querendo saber o tamanho do gigante. Ele só queria saber quem era o cara. Quem é esse que está afrontando o meu Deus? E o povo lhe repetiu a mesma palavra, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Olha o que diz o 28. Era aqui que eu queria chegar. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Perceba que a afronta, ela vem de dentro de casa. E ele vai dizer para ele assim: quem lembra que eu falei que Deus usou o pai para tirar ele de trás das malhadas? Quem lembra? Deus usa Jessé para enviar Davi, enquanto Eliabe está se levantando para falar: cadê aquelas ovelhas? Cadê aquilo que você estava cuidando? Menosprezando a Davi. Ele menospreza Davi. E olha o que ele continua falando: e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Ele estava dizendo assim: vou conjecturar para você entender. Você acha que porque você agora é ungido do Senhor, você pode fazer alguma coisa? Volta lá para cuidar das suas ovelhinhas, porque quem é de guerra sou eu. Se alguém que vai fazer, quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Tem gente que menospreza a unção e a direção que Deus está te dando, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: se levantar, é o próprio Deus que vai te justificar. A afronta vem dentro de casa.
não é fora. É dentro, não é fora. Aqui é bem claro. Tem gente que não vê aquilo que Deus já projetou para a tua vida. Vou repetir. Tem gente que não vê aquilo. Eu quero profetizar que Deus já projetou algo na tua vida. Quer queira, quer não, Deus vai realizar todos os projetos que Ele já determinou para a tua vida, em nome de Jesus. Podem menosprezar, podem duvidar, podem criticar. E olha o que Davi faz. Respondeu Davi: o que fiz agora? Versículo 29. Respondeu: o que fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Quem já viu isso? Você faz uma pergunta e a pessoa já vem. Ele só tinha feito uma pergunta. Às vezes você faz uma pergunta e a pessoa fala: olha lá, já está querendo aparecer. Irmãos, tem gente que pensa assim. Mas olha o que Davi faz. Ele fala: só faça uma pergunta, e ele responde. Aí acontece no 30. Desviou-se dele. Sabe o que eu aprendo com Davi? Está falando? Está afrontando? Está duvidando? Sai fora. Desviou-se Davi e foi aonde? Para a peleja. Desviou-se Davi. Vai perguntar de novo. E o texto diz que ouvindo as palavras de Davi. Qual palavras de Davi? Eu quero que você entenda isso aqui, porque Deus falou comigo em casa. Ouvindo as palavras de Davi. Quais eram as palavras que Davi falou que chamou a atenção do rei? Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Ouvindo, pastor, ouvindo as palavras de Davi, Saul ouve e fala: peraí, esse aí é diferente. Esse aí é diferente. Manda ele vir aqui falar comigo. Esse é diferente. Porque não era qualquer palavra que Davi estava falando, não. Davi estava indignado porque havia alguém se levantando contra o Deus de Israel. Não era contra Saul, mas era contra Deus. Entenda que quando alguém se levantar contra o Deus que você serve, contra a sua fé, contra aquilo que você acredita, Deus vai te ajudar. Deus vai levantar pessoas para dizer: ei, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te dou força. E olha o que diz o texto. Hoje eu estou textualzésima. Davi disse a Saul: olha, um menino que ninguém dava nada vai chegar para o rei sem medo, no versículo 32, e vai dizer assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Ele estava dizendo: ó rei, não desfalece o teu coração, não. Deixa todo mundo pensar que não vai dar certo. Eu vou pelejar contra este filisteu. Ele está dizendo: esse gigante não é nada diante do Deus que eu sirvo. Confiança, Rony. Fé. Olha só, Davi continua, respondeu Davi. Não, no 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois ainda é moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Davi responde: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio o leão e o urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri. Livrei o cordeiro da boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela boca, pela barba,
e o feri e o matei. Ele estava dizendo assim: eu tenho experiência, porque quando vieram pegar minhas ovelhas, eu não deixei não. Está cuidando daquilo que Deus te deu? Você está cuidando daquilo que Deus te deu para cuidar? Davi, ele não se conforma que o filisteu se levanta contra o povo de Israel e vai dizer para o rei: não desfaleça o teu coração, eu vou pelejar contra eles. Mais ou menos assim: se o senhor não está com coragem, deixa que eu vou, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Ele vai dizer: porque quando eu cuidava das ovelhas, ele estava dizendo assim: o senhor cuida do povo, era o Senhor que tinha que se levantar, porque eu, quando cuidava das minhas ovelhas, eu me levantei, eu fui. Tem coisas que é para você fazer, mas por falta de coragem, Deus levanta outro para fazer. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Davi, ele vai dizer que ele já tinha matado o urso e o leão, e ele vai dizer: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. Repita comigo: eu já matei leões e ursos, e nessa noite vou derrubar esse gigante que tem me impedido de prosseguir, de me encher, de fazer a vontade do meu Senhor. Tem gente que não tem força nem para falar, irmãos, isso daqui. Ou não acredita, né? Alguém tem uma toalhinha ou um papel para mim? A gente vê muito, irmãos, Deus usa várias pessoas para falar com a gente, porque tem gigantes que não são só situações, tem gigantes que estão dentro de você, situações. Um gigante é como se fosse uma barreira muitas das vezes, e eu estou falando isso porque o Espírito Santo está mandando eu falar. Arabaço e decantarábia. Tem barreiras que você colocou dentro de você, e Deus está dizendo: eu quero derrubar essa barreira hoje, eu quero derrubar esse gigante hoje, e eu vou te mostrar quais são as armas certas que você tem que usar. Porque tem coisas que nós mesmos levantamos, nós mesmos procuramos. Davi, ele se levanta para ajudar aquele povo, para ir contra o filisteu, para dizer: maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está com você, maior é aquele que te chamou. Saul, ele vai querer dar para Davi a armadura dele, e quando Davi experimenta a armadura de Davi, você imagina um homem grande de guerra. Vamos colocar, deixa eu ver, o Ronald e o, como ele chama? Cleiton. Levanta os dois, por favor. Me ajuda a pregar isso. Eles não são muito diferentes, são? Não. Pouca coisa, sim ou não? Agora imagina uma armadura do Ronald para servir no Cleiton. Ia dar certo? Não. Senta, Cleiton.
Levanta, Gu. Ronald fica. Levanta, Gu. Agora imagina uma armadura do Ronald no Gustavo. Ia dar certo? Era isso que estava acontecendo ali. Pode sentar. O Gustavo até pegou a armadura do Ronald. Mas ele não conseguia se equilibrar por causa do peso. A sua armadura, ela tem seu peso, ela tem sua medida, ela tem a sua medida. Aquilo que é seu, ninguém pode usar. Diga assim: a minha ferramenta foi Deus que me deu. Ninguém pode usar a ferramenta que o Senhor já depositou em mim. Saul tinha armadura de guerra, Davi tinha o alforje. Que alforje? Que ele colocava as pedrinhas. Saul tinha a espada. Para você entender, Saul tinha a espada, Davi tinha funda. Nos dias, na minha época, o estilingue. Quem lembra do estilingue? Não existe mais, né? Então vamos de novo, presta atenção. Saul tinha armadura, Davi tinha o alforje. Pegou? Saul tinha espada, Davi tinha funda. Saul não tinha mais a presença. Davi estava cheio da presença. Davi estava cheio da presença. E quando ele experimenta, ele vai dizer: eu nunca experimentei isso. Isso não é para mim. Ele está dizendo: isso não é para mim. A minha habilidade com aquilo que eu já usei. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Tem gente que tem habilidade com a espada. Tem gente que tem habilidade no joelho. Tem gente que tem habilidade em resgatar vidas. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Tem gente que tem habilidade de orar e ser curado. Orar para alguém ser curado. A habilidade que Ele te deu, aquilo que você vai usar. Ele vai dizer: eu nunca experimentei. E aí Saul, ele vai dizer assim para ele. Olha o que Saul vai dizer para Davi. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, tal. E aí então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Vai-te e o Senhor seja contigo. O Senhor vai contigo nesta peleja. Ele vai diante do filisteu. É o texto que nós lemos. Ele vai diante do filisteu. O filisteu, Golias, vai chegar para ele e vai dizer: quem é você? Imagina Golias olhando para ele: quem é tu? Você? É você que vai me matar? Ai, que Deus lindo. Olha, escuta isso aqui. O filisteu olha para Davi, pastor, e vê ele pequenininho. Mas no mundo espiritual, Davi era grandão. Davi era grandão. Não importa como olham para você, no mundo espiritual, você é grandão.
Arabaço e decantarábia. Oh, aleluia. Meu Deus, eu vi agora nitidamente. O gigante olha para mim, olha para você, acha que não vai dar nada, mas quem é maior é aquele que está contigo, é aquele que vai contigo, é aquele que vai entregar nas tuas mãos esta vitória. Oh, meu Deus. O inimigo olha para você, te menospreza, te despreza, mas o Senhor, enquanto mais ele te despreza, mais o Senhor te levanta. Quanto mais te desprezam, mais o Senhor te dá força. Quanto mais te menosprezam, mais o Senhor vai te usando. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. O Espírito Santo já está falando no meu coração. Tem gente que está passando por batalhas, por guerras, e Deus está dizendo nessa noite: te acalma, eu vou te ajudar a derrubar este gigante. Eu vou te ajudar a derrubar este gigante, em nome de Jesus. Davi, ele vai contra o filisteu, pega a funda dele, pega 5 pedras. E é interessante, eu até tinha anotado aqui, se Davi confiasse em si, só nele mesmo, ele ia precisar de um caminhão de pedra para derrubar o filisteu. Sim ou não? Se a confiança de Davi fosse nele, precisava de um caminhão. Mas como a confiança dele estava em Deus, só precisou de uma. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo para você nesta noite? Você com Deus é maioria. A obediência vai gerar a tua vitória. Porque Davi podia ter falado para o pai dele: eu não vou lá não, os meus irmãos só me desprezam, eles nem acreditam que foi Deus que me ungiu. Eu quero conjecturar para você entender. Davi podia ter falado isso, sim ou não? Mas não, ele foi na peleja. Ele foi lá levar o quê? Comida para os irmãos. Ele não foi para lutar contra o gigante. Não. Ele foi para levar comida para os irmãos. E o próprio irmão se levanta contra ele. E ele vai dizer: não, peraí, eu sei que você está se levantando contra mim, mas eu tenho algo maior para fazer. Pegou? Ó, eu sei que você está se levantando contra mim, mas eu tenho algo maior para fazer, porque estão se levantando contra o meu Deus. Desculpa, irmão, eu vou à peleja. Eita! Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. É sobre isso, irmãos. É sobre derrubar o gigante que afronta o Deus que você serve. Ele vai, pega a pedra, ataca. Quando ele taca a pedra, o gigante cai para frente, só para mostrar que era Deus que estava entrando com ele. Porque pela lei da física, a pedra bate, você vai, mas como era Deus, só para mostrar que era Deus que estava com ele na peleja. Deus vai mostrar que Ele está contigo na peleja quando Ele fazer algo que você vai falar: como isso aconteceu? Você vai dizer: eu já sei. Como isso aconteceu? Eu já sei. Foi o meu Deus que fez. Foi o meu Deus que entrou nesta peleja. Foi o meu Deus que derrubou este gigante em nome de Jesus. Está na batalha, está na peleja? Deus vai te ajudar a derrubar o gigante hoje. Deus vai te ajudar a derrubar o gigante hoje. Versículo de número 50.
Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Vai ser no improvável que Deus vai te dar vitória. Não tinha espada, ou seja, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-lhe e o matou. Davi mata o gigante, ele cai, e a própria espada do gigante é que ele faz e corta a cabeça, assim como ele tinha falado. Porque a confiança de Davi está em? A confiança de Davi está em? A sua confiança tem que estar em Deus. Os gigantes vêm para que você saia de trás e venha para a região da batalha. Você precisa entender que essa luta é do Senhor. Davi confiava, e quando ele confia, o gigante cai. Davi confiava, e quando ele confia, o leão morre. Davi confiava, e quando ele confia, o urso morre. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. A tua confiança é que vai trazer a tua vitória, e a tua obediência é que vai te direcionar naquilo que Deus tem para você. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Agora você já sabe por que a história. Se coloque de pé. Quando o gigante cai, o primeiro gigante que tem que cair é o gigante da incredulidade. É o gigante da incredulidade. Repita comigo: o gigante da incredulidade cai hoje. O gigante da incredulidade tem que cair, irmãos. Deixa eu ler um negócio aqui. Deixa eu achar. Você precisa entender isso. E Deus está falando isso com o meu coração, e eu vou falar. Urabaçu e decantarabe. Deixa eu achar aqui. Estou com outra Bíblia, é uma benção. Tem uma palavra que fala sobre o filho que estava endemoniado. Que vai dizer há quanto tempo isso acontece com o menino. Quem pecou? Ele ou o pai? Por que você está falando essa palavra, pastora? Porque o pai vai dizer, ele vai orar a Deus e vai orar para Jesus e vai dizer: aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Ele estava dizendo assim: meu filho está com esse problema desde a infância, e até agora eu não tive fé. Talvez o gigante ainda não caiu na sua vida, porque a sua incredulidade está maior do que a sua fé.
E o Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer: ei, se você quiser, hoje eu aumento a tua fé para entrar nesta peleja, para trabalhar por ti, para derrubar esse gigante. O Senhor quer aumentar a sua fé nesta noite e colocar em você uma confiança tal que Davi tinha, que ele, mesmo sem ver o gigante, ele falou: quem é esse para vir contra o meu Deus? Não importa o tamanho do teu problema, o que Deus quer aumentar hoje na tua vida é a fé. Porque muitas das vezes as lutas, as afrontas, as coisas vêm para diminuir a nossa fé. Mas Deus me trouxe aqui e eu estou com o coração apertado, e Deus está falando com pessoas aqui. Ele quer aumentar a sua fé. Ele quer aumentar a sua fé. E hoje esse gigante cai. Fecha o corredor e nós vamos orar. Eu estava em Marcos. Sabia que era 17, mas estava em Marcos. Dá a mão para o seu irmão, para sua irmã. Fecha o corredor. Você vai orar com ele, vai orar com ela agora. E os obreiros, se Deus tocar, pode ir e orar. Amém? Vamos orar agora. Olha para o seu irmão e fala assim: hoje Deus vai aumentar a tua fé. E hoje esse gigante vai cair por terra, em nome de Jesus. Soberano Deus, ora igreja, ora igreja, ora igreja, ora igreja, ora igreja. O Senhor quer ouvir tua voz, igreja. Ora igreja, Urabaçu de Cantarábia, ora igreja. O som da oração move o céu, igreja. Urabaçu de Cantarábia. Ora igreja, ora igreja. Começa a profetizar na vida do teu irmão que está aí do teu lado. Ora igreja. Senhor, aumenta a fé dos meus irmãos, meu Pai. Aumenta a fé dos meus irmãos nesta noite. Que todo gigante, todo mal, tudo aquilo que tem se levantado contra a tua igreja, venha cair por terra nesta noite. Pai, em nome de Jesus, trabalha no meio da tua igreja, do teu povo. Tem pessoas que estão colocando situações diante de ti agora. Dá um sinal, meu Pai, dá um sinal para a tua igreja. Trabalha, Senhor, no meio do teu povo. Tira a incredulidade, tira, em nome de Jesus. Tira a incredulidade, Pai, do meio da tua igreja. Tira a incredulidade do meio da tua igreja, Jesus. Trabalha, Senhor, no meio do teu povo. Trabalha no meio da tua igreja. Vai derrubando os gigantes, meu Pai. Derruba os gigantes, Jesus. Mostra que o Senhor está com eles. Mostra que o Senhor está com eles. Guia o Senhor. Conduz a tua igreja, Pai. Renova, Senhor, os dons nesta noite. Renova os dons, renova os dons, renova, renova. Enche com teu Espírito. Enche com teu Espírito a tua igreja.
nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor quer trabalhar dentro de ti, meu irmão. Ele quer trabalhar dentro de ti, minha irmã. O Senhor quer trabalhar dentro de você. Às vezes a gente está aqui pregando, falando aquilo que o Espírito quer que você ouça, mas parece que entra por um ouvido e sai por outro. E Deus quer aumentar a tua fé hoje. O Senhor quer aumentar a tua fé hoje. Ele quer mudar a tua história hoje. Mas para Ele mudar, você precisa confiar. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Faz como aquele pai e fala assim: Pai. Igreja, repita comigo, fala: Pai, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para derrubar este gigante. Em nome de Jesus. Você acredita nesta palavra? O Senhor está aumentando a tua fé hoje. Pessoas serão curadas neste lugar. Pessoas serão cheias do Espírito Santo neste lugar. Pessoas serão usadas como nunca neste lugar. Porque eu sirvo um Deus grandão, que mesmo quando muitos olham para nós e não vê nada, o Senhor é aquele que é grande atrás de nós. Amém, igreja? Que você tenha recebido esta palavra e saia daqui com a sua fé lá em cima. Com a sua fé lá em cima. Amém? Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Ô, glória!